Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de BRCR11, vamos entender um pouco sobre o fundo, tirar todas as dúvidas, ver aí como é que está a situação atual, o que é que dá para esperar do BRCR. Inclusive, ele teve uma queda nas distribuições no último anúncio, ele tinha distribuído 48 centavos, né? Inclusive abaixo do que ele vinha distribuindo já há um bom tempo. A gente vai dar uma olhada nisso, ver as expectativas, como é que está o fundo, enfim, tudo sobre ele nesse que é o último relatório. Temos aqui a distribuição que ele vai falar de 50 centavos, porém já teve a posterior de 48, a gente já vai fazer essa leitura já com base nesses valores, vai falar sobre o yield e também a questão da intensificação dos fluxos de visitas, né, em áreas dos empreendimentos do fundo, né? Inclusive, um grande ponto ali é alguns empreendimentos, né? Ele tem 2 imóveis ali que estão com vacâncias bem altas, né? Ou seja, tem muita área disponível para ser locado. A gente vai dar uma olhada nesses números. No geral, no número do fechamento geral, não é uma vacância tão alta, mas a gente tem 2 imóveis que têm vacância alta dentro desse portfólio. Já já a gente vai debater sobre isso. Ele vai citar que essas visitas, né, tendem a trazer novas locações, também observou um movimento de retorno gradual das empresas ao ambiente corporativo, né, aquela questão do home office, né, que a gente teve ali durante a pandemia, foi se perdurando ali por um tempo e depois aos poucos, né, tá meio que voltando ao ambiente, né, a questão do aluguel das lajes, né, que sofreu muito os fundos imobiliários de lajes corporativas, essa questão desse home office, né, muitas empresas fecharam seus escritórios, né, e o pessoal ficou trabalhando de casa. Mas aos poucos, como ele cita, vem tendo essa recuperação. Muitas companhias estão reavaliando seus modelos de trabalho. Ele vai falar sobre o mercado de São Paulo, né, que teve um desempenho notável na questão da vacância, né, na questão do trabalho, da absorção de áreas líquidas dos imóveis, né, em algumas regiões como o Chucre Zaidan, o Chácara Santo Antônio, enfim. Vai falar tocante aí a questão de que o mercado de São Paulo está conseguindo fazer uma absorção desses ambientes, dessas áreas que estão sendo liberadas, desses áreas que estão sendo entregues, estão sendo reabsorvidas novamente pelo mercado de forma rápida. Inclusive, ele até cita que teve no final de 2024, né, resultados aí de absorção líquida de aproximadamente 36%, né, considerando o último trimestre. Aqui questão de taxas, o fundo tem 0,25 sobre o valor do mercado, 1,1 sobre de gestão por valor de taxa, considerando o valor de mercado também, né? Ambas são considerando o valor de mercado. Então a gente tem no total, somando as duas, né, uma taxa de 1,35, que é uma taxa, diria que relativamente alta, ok? Se bem que ele colocar aqui um asteriscozinho aqui, né, que é a taxa de 1,5 com desconto de 27%, né? Então ficaria volta aí de 1,10. Então 1,35 é uma taxa relativamente alta, né, considerando ser um fundo de tijolo, enfim. Aqui a gente tem alguns números do ativo, temos 9 imóveis em carteira, quase 130 mil cotistas, um valor patrimonial de 86,77. Ele está sendo negociado muito abaixo disso, a gente vê aqui os R$ 39. O P sobre VP aqui, menos da metade do valor do patrimônio, ele está sendo negociado no valor de mercado. Inclusive, esse valor do patrimônio teve oscilação, a gente vai já dar uma olhada, né? Teve redução nesse valor patrimonial. Esse aqui já está o atualizado, ok? Mas em relação aos meses anteriores, vem caindo o valor patrimonial do fundo. Questão de vacância, a gente tem 11,7 de vacância financeira, ou seja, questão de pagamentos, atrasos, de vacância física, ou seja, áreas disponíveis para locação, uma média de 13,1. Não é uma média baixa demais, mas também não é uma média alta, né? Tá ali próximo dos 10%, tá, digamos que tranquilo. O ponto é que temos alguns imóveis que estão com vacâncias muito altas dentro do portfólio do fundo, outros com vacância bem baixa, né? Mas aí na média ficou 13,1 no geral. A gente vai já dar uma olhada nesses números à frente. Liquidez está batendo aí R$ 1 milhão negociados por dia, a gente pode caracterizá-lo como uma liquidez boa. Questão de distribuição de dividendos, a gente tem aqui o histórico, né? Ele vinha de 50 centavos a quase um ano, né, e agora caiu para os 48. Questão do yield, apesar dele estar mantendo aqui nesse período aqui a mesma distribuição, como a cota vem caindo, então automaticamente, né, a rentabilidade vai subindo porque a cota tá com mais desconto do que o mês anterior, né, e tá subindo esse yield. Aqui a gente tem o valor patrimonial, ele fez uma reciclagem de portfólio nesse período, inclusive saiu o patrimônio do fundo, a gente vai ver que o valor patrimonial dele diminuiu, foi patrimônio lá para o Senes 11, né, que é outro fundo, e aqui, com a redução do patrimônio, ele ficou por volta dos R$ 89,70, porém foi diminuindo também devido à questão dos laudos, né, foi feita reavaliações, enfim. E hoje o patrimônio dele está até menor depois de maio de 24 para cá, né. Em menos de um ano, né, deu uma caída no valor patrimonial desses imóveis. Aqui a gente tem a questão de liquidez, de volume diário, a gente já viu lá por volta de R$ 1 milhão, aqui o período teve a reciclagem, ele vai mostrar o que teve de mudança nesse período. Ok? À frente aqui a questão dos indicadores, pegar aqui a rentabilidade, né, vai estar todos negativos, na situação bem complicada, até porque a cota caiu mesmo entregando rendimento
e é um rendimento que até que está alto, né, considerando o valor de mercado, um rendimento fica lá em cima, mas devido à questão do deságio na cota, né, até porque esse rendimento está alto, porque a cota está totalmente amassada. Em janeiro vai falar do retorno negativo, né, 2,7. Aqui a gente tem questão da receita contratada, né, depois a reciclagem, como ele diminuiu o portfólio, né, o patrimônio saiu, alguns imóveis, então saiu algumas áreas, então diminuiu também a questão da receita, né. A gente vê, inclusive, que ela até deu uma aumentada, né, em relação a maio para cá, subiu para 16,2 milhões de reais, até esperado, né, que essa continue. Aqui a gente vai falar sobre o patamar da receita contratada, né, devido à questão da reciclagem do portfólio realizado no primeiro semestre de 2024. Questão de cota, né, de variações, alguns números da B3, como questão de retorno, considerando os valores de cota. Aqui na frente a gente tem a questão de garantias e a questão de alavancagem. Olha só, a alavancagem desse fundo era extremamente alta em questão de valor. Aqui a gente tinha 931 milhões, né? E aí foi diminuiu para 523, né? Teve a reciclagem do portfólio e hoje está no patamar de 244 milhões de reais. Em relação ao que estava antes, né? É bem menor. A gente vê aqui a questão do patrimônio também que reduziu, né? Automaticamente com a saída daquela área que foi para o Senes, né? A questão dessa reciclagem. Então o fundo também diminuiu muito a questão da alavancagem, né? A gente vê, inclusive, a questão das garantias aqui, 9,3% também deu uma reduzida na LTV. Mas o principal é essa questão da alavancagem. E por falar em alavancagem, ele tem para 2025 88 milhões de reais em amortização para pagar, né? Então, pagando isso aqui, já daria outra queda considerável nesse valor, né? Para 2026 para frente, mais valor. Porém, essa amortização aqui está condicionada à questão de aquisição, né, do Diamantor e do Torre Almirante, né? Então tem que estar de olho se vai conseguir, se vai pegar esse dinheiro, se vai conseguir fazer essa amortização. Não temos o detalhe aqui, ele não vai colocar o detalhe de como é que está o caixa atual do fundo, ok? Até então, a gente vê como é que tá os números para a questão dessa alavancagem. Mas, no geral, se a gente pegar os 244 milhões, para ter uma ideia do percentual de alavancagem, dividir aí pelo patrimônio de 2 bi, vai dar uma alavancagem ali por volta dos 10%, né? Se a gente dividir 240 por 2,4 bi aqui, vai dar 10%. Okay? Então, tá próximo disso, seria um valor aí, digamos que até mais tranquilo em relação, por exemplo, ao valor que tinha antes, né? Não, 10% não seria uma alavancagem alta. Aqui a gente tem a questão do custo, né? É atrelado a CDI, o que é um ponto aí também de atenção, e a Selic está subindo, então o CDI vai subindo. Apesar de que era a CDI mais 3,5, ele foi baixando, né? Essa taxa está atualmente CDI mais 2,09. Então, deu uma reduzida, mas é bom estar atento, porque o CDI está aí por volta dos 13%, deve chegar aos 14%, né? Tem gente que palpita a Selic chegando a 15%, então vai encarecendo, né? Caso isso aconteça, esses valores. Na questão de vacância, ele vai falar aqui que em dezembro de 2024 tinha 11,7% da receita, né, que estava sendo perdida devido à questão da vacância, sendo que a área era 16,2% sobre a área bruta. E aqui ele vai colocar alguns números para a gente entender onde é que está essa vacância, né? No caso, o principal é a Torre Almirante com 13,1 mil metros quadrados. Tem aqui as Towers, a gente vai ver isso aqui na frente em forma de tabela, fica bem mais fácil entender. Aqui a gente vê a evolução da vacância, né? Teve a redução, até que significativa, né? Conseguiu aí estar abaixo dos 12%. Atualmente, isso aqui falando de receita contratada, tá? A receita deu uma diminuída. A receita que está sendo perdida devido às áreas vagas, poderiam estar sendo locadas, né? Melhor explicando. Aqui a gente tem a questão da distribuição, né? A previsão, o famoso guidance, né? E a gente vê que a previsão era dele manter os 50 centavos, porém, nesse mês, como a gente viu, ele caiu para os 48, né? Então, o guidance ainda tem, que é o último relatório, né? Ainda está dentro, mas estava dentro do guidance, né? Apesar dele ter diminuído os 40, 45, 52. Para os próximos meses, né, a gente vai continuar, obviamente, com o guidance, que é o próprio passado pelo relatório. Então vamos ver aí se ele consegue subir de novo para os 50. Se bem que, como é um fundo que ele tende a manter uma certa linearização nessas distribuições, né? Você vê que ele repete bastante, então dá a entender que ele vai manter esse patamar, né? De acordo com o que a gente viu aqui nos meses anteriores. Olha só, quando ele reduzir aqui para 47, ele manteve 47 um bom tempo. Aqui depois 46, aí 45 algum tempo. Depois 41 veio caindo, aí depois subiu para 50, passou um bom tempo. Então, é possível, né? Claro, obviamente é possível que ele passe um tempo nesses 48 centavos, né? Que ainda vai estar dentro do guidance passado pelo fundo, ok? No portfólio a gente vê aqui um pouco mais sobre a questão da vacância, né? Esse EZ-Towers aqui está com quase metade dele de área disponível, né? O Torre Almirante um pouco mais da metade, né? Quem sabe baixasse aqui. Mas, no geral, a vacância do fundo não é tão alta, né? 13,1%. Detalhes são esses dois imóveis que poderia ter menor e aí dá uma enxugada mais nessa área, né? Principalmente
na questão do Torre Almirante, né, que tem uma área bruta maior. Aqui a gente tem a localização, o gráfico não ficou muito bom, você tem os números aqui, o mapa, né? O mapa não ficou muito bom, você tem os números dos imóveis e aqui a localização de listão, né? Mas os números estão meio que jogados, né? Então um aqui provavelmente deve ser referente a esse, ou é nessa localização aqui, né? Você não sabe direito, não tem identificação. O 2 aqui tá jogado, né? Meio que misturado, o 4 tá aqui, o 4 aqui e o marcador aqui. Mas enfim, né? Até porque tem uma diferença bem significativa, né? Do imóvel tá alocado aqui ou aqui, né? Assim como esses três, né? Tá se distanciando aqui dessa via aqui de acesso, né? Aqui foi até pior, né? Que nem os números saiu no mapa. Não sabe se o MV9, por exemplo, né? Tá aqui ou tá aqui, né? Não tem identificação dos marcadores aqui no mapa. Aqui a gente tem marcado esses daqui, são os imóveis com áreas ocupadas poucas, né? Que tem muita área de vacância. Aqui a gente tem questão de receita, 92% da área, né, dos imóveis contratados aqui são AAA, né, que são imóveis com classe já mais alta. Temos a questão por região, São Paulo, Rio de Janeiro, temos aí quase que um meio a meio, mas o Rio tem mais. A questão da receita contratada, aqui a gente tem por inquilino, né, o segmento dos inquilinos, a gente tem aqui tecnologia, saúde, né, o pessoal da Petrobras, né. Aqui a gente tem a questão da vacância, o Real Almirante, como eu citei, né, quem é o responsável atualmente aí, caso viesse a ter uma redução e diminuiria significativamente a questão da vacância. E também tem a questão que lembrar da amortização, né, que ele tem que fazer lá, depende dessa questão das negociações do Torre Almirante e do outro imóvel que está lá no portfólio, o Diamond Tower, né? Então, esses dois imóveis aí, quem sabe, alguma, né, para trazer dinheiro na verba para pagar essa amortização. Aqui a gente tem questão de reajuste. Temos aqui a inflação é o principal indexador. Na questão dos contratos, a maioria são contratos típicos, né? Contratos atípicos, às vezes, é muito bom para o fundo porque você tem prazos maiores, você tem multas bem mais altas em caso o inquilino desista. Então, em fundos de tijolos, né, os contratos atípicos são muito bem vistos devido a isso, né? Os prazos maiores e a questão de multas caso tenha alguma desistência. Aqui a gente tem a questão do cronograma de vencimento dos aluguéis. E aqui os principais locatários, a Petrobras é o principal, Samsung aqui com 9,9, né? E o restante, posições menores. Aqui a gente tem o portfólio, vendo aqui o impacto de cada um dos empreendimentos, né? Aqui no caso detalhado, né? E pegando a evolução da carteira. Se quiser ver no detalhe aí, pausar. E aqui a gente tem a estrutura organizacional do fundo, né? Os imóveis, né? Como é que tá o fluxograma. E aqui a gente já finaliza o relatório, né? Eu convido você aí a ser membro do canal, né? Novamente é R$ 4,99, você vai estar ajudando demais no crescimento do canal, vai ter acesso a vídeos antecipados, um conteúdo exclusivo, planilha de fundos imobiliários, pedidos aqui exclusivo no canal na criação de vídeos, ok? Enfim, tem muita coisa aí por um preço irrisório, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e valeu!